Obrigado, Manuela, obrigado a todas e a todos. Eu creio que nunca foi tão agradável ter o discurso ofuscado pelo discurso anterior, porque depois de ouvirmos a Sílvia falar, acho que aquilo que passou pela cabeça de todos foi: não seria maravilhoso ter uma deputada assim na Assembleia da República, eleita pelo Distrito de Viseu? Seria certamente maravilhoso ter uma candidata completamente diferente daquilo que são as candidaturas dos outros partidos, eleita na Assembleia da República. Não é maravilhoso ver uma lista como esta, onde está o Aldo, onde está a Sara, onde está o David, o António e a Sílvia, onde estão também pessoas que não puderam vir aqui hoje, como a Anabela e a Célia e o Miguel Lone, que representam o distrito todo, representam, claro, a cidade de Viseu, mas também Santa Combadão, também Lamego, também Carregal do Sal, também Mangualde, também o Caramulo. O distrito todo está representado, e aquilo que provavelmente alguns de vocês não sabem é que estes candidatos até hoje não se conheciam ou pouco se conheciam. E quando se conhecem e quando se encontram, eles têm qualquer coisa que é de muito semelhante entre todos, qualquer coisa que permite fazer uma fantástica equipa, e essa coisa é o futuro. Esta gente é a cara do futuro da política, esta gente é a cara do futuro do país. Esta equipa é o futuro, se nós soubermos agarrar o futuro. Não há aqui uma diferença tremenda de estarmos a ver candidatos que se apresentaram, que disseram ao que vinham, que disseram quais eram as suas ideias, quais eram as suas preocupações e que por isso foram escolhidos pelos seus concidadãos, ou estarmos a ver aquilo que no fundo é o mais do mesmo habitual desta ditadura do mesmo em Portugal. São os candidatos escolhidos pelo aparelho do partido, depois de anos e anos a fazerem o seu percurso, a serem premiados por serem leais, terem sido castigados quando foram vozes incómodas. E aqui não temos nada disso. Aqui o que temos são pessoas que se apresentam, que têm a coragem de avançar, que têm a coragem de avançar quando veem que a lista precisa de mais mulheres, porque não há outra maneira de pôr as pessoas a participar do que ser franco e honesto e transparente acerca disto e dizer: ainda bem que o fizemos, ainda bem que nos dias que antecederam os prazos finais de candidaturas, dizer: nós precisamos que mais mulheres avancem e digam que estão prontas a participar da política, e sem isso não teríamos a Sara, sem isso não teríamos a Sílvia, sem isso não teríamos a Emanuel, que é candidata por Bragança e que está aqui connosco também, que é a terceira candidata por Bragança, e que é mulher e é da diáspora e, de certa forma, pertence a uma minoria linguística em Portugal, que é a que fala mirandês, e portanto, se houver muitos votos em Bragança, teremos quem fala, e já tem ali o Tomá, que também fala mirandês. Eleger estas pessoas, eleger as Saras e as Emanueles, os Davids e os Antónios, os Aldos e as Sílvias, agora depende de nós. Nós não temos razão para ficar só a perguntar-nos: não seria maravilhoso? Nós temos nas próximas semanas e meses, neste par de meses que está à nossa frente, nas nossas mãos, a possibilidade para, na Assembleia da República, pôr a Viseu do futuro. Não a Viseu do futuro que nos últimos anos andam a construir para este país, que é um futuro de empobrecimento, que é um futuro de desertificação, que é um futuro de falta de escolhas, que é um futuro de imigração forçada, que é um futuro de perdermos os nossos melhores e de talvez nunca os conseguir recuperar, mas de um outro futuro. É aquele futuro que pode nascer, aquele futuro que quer nascer e que a política do presente, infelizmente, tem andado a combater e tem andado a impedir de fazer nascer. Fazer nascer o futuro de participação, de democracia, de inclusão, de diversidade, está agora nas mãos dos eleitores e eleitoras de Viseu. Corram a dizer a toda a gente que há aqui uma hipótese de fazer muito diferente do que faz qualquer outro partido. Há aqui uma hipótese de fazer muito diferente do que tem feito a política habitual. Depende de nós e muitas vezes consegue-se aquilo que antes parecia impossível. Consegue-se dando informação, como dizia a Sílvia, correndo a dizer a toda a gente que temos uma candidatura completamente diferente, onde pela primeira vez, em vez de ter o político habitual, com o discurso habitual, escolhido da forma habitual, que vai fazer a sua carreira habitual, temos uma candidatura que é completamente diferente. Uma candidatura que não é feita só de uma forma diferente,
mas que é feita também para procurar o conteúdo necessário, aquilo que faz a diferença aos olhos das pessoas, que é ter, acerca dos problemas concretos de cada um e de cada uma, ter uma visão diferente. A Sílvia já falou aqui da agenda inadiável distrital. A agenda inadiável que será construída com as propostas e com as ideias aos problemas que achamos mais urgentes, mais importantes, mais dramáticos às vezes do distrito. Mas nós temos já uma agenda inadiável nacional. Uma agenda inadiável que todos podem encontrar no site www.tempodeavançar.net, o site da candidatura Livre Tempo de Avançar, onde encontram algumas das respostas mais concretas aos problemas da desigualdade, do endividamento, do desemprego, aos problemas da precariedade, das privatizações e da própria política. Quando nós ouvimos nos últimos anos falar sobre dívida pública e todos os dias ao ler as notícias, ao ouvir o telejornal, ouvimos falar de dívida pública, o que ficou esquecido nestes anos todos é que há muita dívida privada neste país. Que há situações de incumprimento que estão agora a atingir máximos históricos e há um endividamento privado que é maior em Portugal do que na maior parte dos países do mundo. Portugal é um dos países que tem mais endividamento privado. É o endividamento privado que sufoca as famílias, as pessoas, as pequenas e médias empresas. É aquele endividamento privado que faz com que pessoas que não conseguem pagar a prestação do seu empréstimo para a sua casa, muitas vezes, são obrigadas a entregar a casa, mas além de entregarem a casa ainda ficam com a dívida e a dívida também transita para o seu fiador. Pois bem, na nossa agenda inadiável está um compromisso para, a partir do primeiro dia da nova legislatura, legislar para que a dação em cumprimento, ou seja, a hipótese de entregar a casa pela qual foi contraído aquele empréstimo, se a casa é entregue, se a pessoa se viu forçada a uma situação na qual a certa altura não consegue pagar, já é suficientemente penalizador ter de entregar a casa, e nós vamos legislar para que essa pessoa não tenha que ficar com a dívida. Não tenha que ficar com a dívida, não tenha que transmitir a dívida aos seus pais, aos seus amigos, a quem da família aceitou ser seu fiador. Mas há tanta situação inadiável neste país, há a situação inadiável de todos aqueles que estão há anos a trabalhar a recibos verdes, estão há anos a ver a sua situação de força de trabalho explorada e que tantas vezes não conseguem pagar a segurança social, não conseguem pagar os seus impostos. Muitas vezes, se fazem um acordo prestacional, pedem-lhes para além do acordo prestacional dar garantias. Ora, se aquela pessoa tivesse garantias para dar, muitas vezes já teria pago. E, portanto, é preciso legislar para que, quando as pessoas entram num acordo com o Estado, não precisem dar outras garantias, porque aquelas pessoas querem pagar. E o que é importante é dar-lhes as condições de pagar. Dar-lhes as condições de pagar significa dar contratos onde os recibos verdes são falsos recibos verdes, significa aumentar a inspeção de trabalho, não fazer como fez este governo, que foi cortar nos inspectores de trabalho, cortar nas condições para os inspectores de trabalho trabalharem, asfixiar a autoridade para as condições de trabalho, mas pelo contrário dizer que com mais fiscalização, que com penalizações que sejam maiores, os patrões que sejam abusadores deixam de ter incentivo para abusar. E quem está falsamente num contrato de recibos verdes deve passar para um contrato, para um verdadeiro contrato que tenha direitos e dignidade. Significa também que aqueles que são verdadeiros trabalhadores independentes, que possam partilhar, que possam corresponsabilizar pelas suas contribuições à segurança social, também quem lhes compra o trabalho. Porque comprar o trabalho não é comprar uma mercadoria. Comprar o trabalho é entrar numa relação de responsabilidade que envolve duas pessoas, quem trabalha e quem compra o trabalho. E os dois são responsáveis porque aquela pessoa que trabalha possa, numa situação de desemprego, numa situação de doença, numa situação de velhice, passar a ter uma segurança social que esteja ali para o trabalhador independente. Quem é trabalhador independente sabe que quando o trabalhador independente entra numa situação de doença, de stress profissional, de fadiga, de esgotamento, muitas vezes não trabalha e tem muito pouca ajuda. São os que têm menos subsídio de desemprego, são os que têm menos possibilidade de ter apoio médico, são aqueles que estão mais sozinhos. E o que nós dizemos é que o trabalho numa sociedade é a responsabilidade de todos.
e todos somos responsáveis. Isso está na agenda inadiável, que quem paga por um serviço deve participar também em ajudar a que quem presta um serviço possa ter um futuro melhor e possa estar melhor mesmo em situações inesperadas que ocorrem na vida de cada um. Isso está na agenda inadiável. O que é inadiável também? É inadiável que este país seja um país mais democrático. É inadiável que este país seja um país no qual as grandes escolhas, mesmo as escolhas europeias, passam pela Assembleia da República. É inadiável que os nossos governos, quando vão às cimeiras europeias, nunca vão sem ter um mandato muito claro por parte da Assembleia da República. É inadiável que no Conselho Europeu, onde quando não estão lá ministros, quem negocia são embaixadores que nós não conhecemos, cujos nomes não sabemos e que nunca vêm ao nosso Parlamento prestar contas, o que nós dizemos é que em vez de ter diplomatas a legislar, pois bem, em democracia, quem legisla deve sempre ser eleito. E nós dizemos que deve ser eleito na Assembleia da República e que deve prestar contas na Assembleia da República e que nós devemos saber o que é que o nosso governo, que a nível europeu nos representa, negocia por nós e legisla por nós, o que é que lá faz. E somos a única candidatura que tem propostas para que isto possa ser feito de uma forma mais transparente, mais responsabilizada e mais democrática. É inadiável também defender o nosso território, qualificá-lo. É inadiável não andar a pagar fortunas à EDP para que a EDP estrague os últimos ecossistemas que nós temos. É inadiável fazer mais produção local. E ainda há pouco o nosso número 2 por Viseu, o António Lopes, nos dizia que cada vez mais há produção local e produção local em rede, produção local em que cada um coopera para que haja produção energética mais sustentável, mais amiga do ambiente e mais barata, para que não estejamos sempre nas mãos dos grandes monopólios e monopólios ainda por cima privatizados e privatizados a preço alto, para que empresas que vêm do outro lado do mundo continuem aqui a obrigar ao Estado o pagamento de rendas excessivas para produzirem em excesso e para continuarem a fazer muros de betão enormes em cima dos nossos rios. É inadiável parar com o Plano Nacional de Barragens e revê-lo e suspendê-lo. É inadiável produzir energia de outra maneira, mais distribuída, mais sustentável e onde cada um tenha uma participação e que a consuma mais barato. Então, o que é inadiável no fundo neste país? Eu acho que a Sílvia já disse há bocadinho as palavras certas. O que é inadiável para nós são 3 coisas: cidadãos sem medo, cidadãos com voz e um país com futuro. Cidadãos sem medo significa não ter medo de participar. Fazer esta coisa extraordinária que vocês acabaram de ver aqui e que é tão extraordinária como algumas coisas que nós vimos há 40 anos. É ver o Aldo, ou a Sara, ou o David, ou o António, ou a Sílvia pegarem no microfone pela primeira vez e participar, e nenhum deles teve que passar por aquela carreira dentro da estrutura partidária, da clientela partidária, do favor partidário, do aparelho e da máquina do partido. É dar voz a quem tem qualidade e a quem está nesta campanha para aprender, mas a quem também, uma vez que descobre a sua própria voz, que descobre que não tem medo, que não é preciso ter medo, já traz muito que aprendeu durante toda a sua vida, porque ninguém sabe tudo, todos nós aprendemos uns com os outros e hoje já aprendemos aqui muito com o Aldo, com a Sara, com o David, com o António e com a Sílvia, e aprenderemos muito com os outros candidatos por Viseu. Não ter medo significa aquilo de que a Sílvia falou aqui em relação às mulheres. É não ter medo do patrão, não ter medo do marido, não ter medo do cônjuge, não ter medo daquilo que diz a sociedade, poder falar em seu nome. E isso significa não ter medo do amanhã, não ter medo do desemprego, não ter medo do fim do mês, não ter medo de olhar para a autoridade, seja a polícia, seja a repartição pública, ou seja a empresa que nos vem pedir aquela conta que ficou por pagar. Nós precisamos de portugueses e portuguesas sem medo. É a primeira coisa que nós precisamos. Depois, precisamos de cidadãos com voz. Se nós fizermos este teste ao nosso próprio país, que é perguntarmos se toda a gente no nosso país participa por igual nas decisões que interessam a todos sobre a coisa pública, se toda a gente tem possibilidade de participar nos processos legislativos, de participar na vida partidária,
sem ser excluído por ser uma voz incómoda ou premiado por ser leal a quem manda. Se nós nos perguntarmos se todos nós temos uma voz igual na participação do nosso futuro, infelizmente a resposta que nós temos para dar hoje é que não. É que ainda não é assim. Ainda não temos cidadãos sem medo, ainda não temos cidadãos com voz. Mas é muito fácil passar a ter voz. Basta querer, basta começar a construir conjuntamente as condições para que haja voz. E isso nós estamos a fazer aqui. E isso nós vamos dizer a todos os nossos concidadãos do Distrito de Viseu, e vamos dizer que para Viseu ter voz, para Viseu ter uma voz diferente, para Viseu ter uma voz que foge à regra, que não foi escolhida da maneira do costume e que não diz as coisas do costume e que representará Viseu de uma maneira completamente diferente, para nós anteciparmos o futuro e aquele futuro que desejamos para Viseu daqui a 5 ou 10 ou 15 ou 20 anos, nós podemos dizer, podemos tê-lo já hoje, então vamos dar voz a quem quis ter voz, a quem teve coragem de ter a voz. E isso é o nosso papel. A terceira coisa de que nós precisamos é uma comunidade, um país que possa prover aos seus, que possa cuidar dos seus, sem impedimento, nem interferência, nem chantagem, nem ameaça. E infelizmente isso nós também ainda não temos. Nós vivemos nos últimos dias, e meses e anos, mas nos últimos dias de uma forma brutal, de uma forma cruel, de uma forma quase vingativa, o tratamento de um país na Europa que quis ter alguma voz acerca do futuro dos seus. E que foi tratado, foi colocado perante uma chantagem enorme, perante uma escolha duríssima. E que decidiu perante essa escolha aguentar, ficar aqui e dizer estamos firmes, porque estamos à espera que haja outros países no sul da Europa que também mudem os seus governos, que também mudem as suas maiorias e que também possam vir a dizer mais à frente que a solução não é mais austeridade, a solução é reestruturar as dívidas, a solução não é mais desemprego jovem, a solução é investimento no futuro, que a solução não é uma Europa de uns contra outros, que a solução está numa Europa democrática, de desenvolvimento e que essa nós temos o direito de a construir. Porque nós não somos menos europeus do que ninguém, nós somos cidadãos de pleno direito desta União e se ela não está feita da maneira como a gente a quer fazer, vamos fazer com que ela seja feita da maneira mais democrática, da maneira que mais dá possibilidades de desenvolvimento, da maneira mais solidária, como dizia há bocadinho o David, quando dizia que na liberdade e na igualdade nós falamos, mas muitas vezes esquecemos que não há liberdade nem igualdade se não houver fraternidade, se não sentirmos que estamos todos no mesmo barco, que temos todos obrigações uns pelos outros, que temos todos o dever da solidariedade e da participação. É por isso que aqui estamos. De outra maneira não estaria aqui a Manuela, que veio de Braga, que é também ativista no nosso Círculo de Braga, embora tenha também vida e trabalho aqui em Viseu, a falar, a emprestar a sua voz a outros. De outra forma, não teríamos fundado o Livre Tempo de Avançar e não teríamos tentado fazer um movimento de convergência onde há muita gente com percursos diferentes, gerações diferentes, cidades diferentes, com ideias diferentes, mas que sabe que cada um sozinho conta muito pouco. E nós todos juntos contamos já bastante mais. E nós daqui até ao dia das eleições vamos contar mais ainda. Vamos contar por nós, para nós, e também pelos nossos concidadãos do resto da Europa, da Europa que sofre com a austeridade, do resto da Europa que sofre com a falta de democracia na Europa, do resto da Europa que está descontente, e nós também devemos qualquer coisa a esses nossos concidadãos. Reparem numa coisa, os portugueses vão ser os primeiros europeus, os próximos europeus a poderem pronunciar-se. Temos uma responsabilidade muito grande por nós e por todos os outros. E a nossa responsabilidade é dizer que há outra maneira de fazer as coisas. E que nós vamos dar a nossa vontade cívica, a nossa consciência ecológica, a nossa responsabilidade de lutar pelas liberdades e pelos direitos, o nosso idealismo de lutar sempre por um mundo de progresso e de justiça social que nós acreditamos que vai fazer de nós todos mais irmãos, mais iguais e mais livres. Nós estamos aqui e dizemos presentes em Portugal e no resto da Europa. Dizemos presente em Viseu e no resto do país. E vamos certamente conseguir fazer a diferença e, com o esforço de todos nós, vamos certamente fazer com que uma parte da diferença, eu diria uma parte essencial da diferença para mostrar aqui está o futuro, vai ser feita neste distrito, fazendo a diferença também da voz deste distrito,
na Assembleia da República. Vamos a isso? Por um país livre, por um futuro livre, por uma democracia livre, é tempo de avançar. Muito obrigado.